Galera, vambora, bora. Podcast de hoje estamos não, né? Tá rolando uma obra aqui do lado. Então tá rolando um martelete pesado e talvez o som ele vaze um pouquinho aí pro microfone. Eu vou pedir desculpas de antemão, porque infelizmente é assim, né? Vida em condomínio é assim. Tem dias que estão mais tranquilos, tem dias que não estão tão tranquilos. Então eu vou passar rapidamente pelos assuntos de hoje, falar de Campeonato Brasileiro. A gente teve uma pausa aí de uns dias, eu estava bastante ocupado. Falar dos resultados do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tivemos a eliminação do Grêmio, caiu um dos gigantes da Copa do Brasil. E essa notícia do Cristiano Ronaldo, será que vem para o Brasil? Há quem diga que interessa ao Botafogo, há quem diga que possa interessar ao Palmeiras, hein? E olha, e essa questão do Palmeiras, eu não acho também. Botafogo, a gente sabe que o Textor tem grana, o treinador é português, tá lá no Al Nassr, o contrato dele vai acabar no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. E é importante a gente lembrar que no meio da temporada vamos ter a Copa do Mundo de Clubes. E quem estará na Copa do Mundo de Clubes? Quem estará? Lionel Messi. Lionel Messi. Então, a gente pode ter uma Copa do Mundo de Clubes com os dois maiores da história. Não o número um e o número 2, tá? Não tô querendo dizer que eles estão no hall aí dos maiores da história, mas da última geração, talvez, os dois maiores, né, da história. E, para os desavisados, para quem de repente não olhou, enfim, avançando de fase e pegando etapas subsequentes, o Botafogo pode encarar o Inter Miami. E o Palmeiras vai duelar com o Inter Miami na fase de grupos. O time do Messi, do Soares. Então, também não me surpreenderia. De repente, um interesse do Palmeiras dependendo do tamanho da vaidade do Cristiano Ronaldo. A gente sabe que é um cara vaidoso. E se ele quiser protagonizar esse duelo do século, talvez, para encerrar o século, para encerrar o ciclo, a carreira dos dois, talvez seja uma das últimas chances da gente ver essas duas feras se digladiando dentro dos gramados. Então, talvez por uma questão de até de vaidade do CR7, por que não, né? Eu vi notícias internacionais, notícias nacionais que falam tanto de Botafogo, que falam do Palmeiras também. E vamos ver, cara. Vamos ver. Eu vi algumas fontes dizendo que o próximo destino dele seria o Brasil, que ele quer jogar a Copa do Mundo de Clubes. Eu não sei se é verdade ou não, obviamente trate tudo isso como pura especulação. Acho que é um bom momento. O Flamengo a gente sabe que é o time mais rico do Brasil, então para mim, se ele quiser vir para o Brasil também, o Cristiano Ronaldo, o Flamengo não está descartado. O Palmeiras, por uma questão óbvia de encarar o Messi, seria uma bela publicidade para o próprio Palmeiras. Então eu não veria como um absurdo, de repente, o Palmeiras querer pagar uma bala para o Cristiano Ronaldo, porque aí se promoveria um grande evento para esse duelo em Miami. Do Palmeiras com o Inter Miami. E também o Botafogo, óbvio, John Textor, SAF, super rico, né? Um cara que midiático. John Tex a gente sabe como ele é. Ele é um cara vaidoso, midiático e ele usaria isso, obviamente, para aparecer, né? Faria toda aquela festa dele. Enfim, vamos embora. Vamos passar rapidamente por alguns resultados da rodada. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue líder, mais líder do que nunca, abriu 4 pontos. O Flamengo empatou com o Botafogo. O Palmeiras virou para cima do Bragantino e com essa vitória, esse empate do Flamengo, o Palmeiras abriu 4 pontos e as próximas rodadas são derradeiras. O Palmeiras vai encarar o Flamengo. Claro que o jogo é no Allianz Parque, mas vai encarar o Flamengo e abriria, num cenário de vitória do Palmeiras, abriria 7 pontos para o Flamengo. E na sequência, o Palmeiras encara o Cruzeiro no Mineirão, que é o terceiro colocado. Então o Palmeiras já bateu o Bragantino, vai encarar o Flamengo e na sequência vai encarar o Cruzeiro. Se o Palmeiras vence esses dois jogos, gente, nós estamos falando do Palmeiras do Abel. Eu não estou querendo dizer aqui que pintou o campeão. Até porque o palmeirense não gosta disso, né? O palmeirense ele é bem receoso, é um torcedor mais cauteloso. Ele é bem cauteloso. Mas, cara, é o Palmeiras do Abel. Você vencer o Flamengo agora, abrir 7 pontos
e aí de repente vencer o Cruzeiro na próxima, se transformaria aí, se desenharia um cenário onde assim, tirar oito pontos de repente, né? Não sei se na próxima rodada o Flamengo teria que vencer para manter os 7 pontos de diferença, né? Digamos assim. Então, o Palmeiras com 7 pontos de vantagem para qualquer outra equipe, e esse Palmeiras do Abel especificamente, é muito complicado. É muito complicado, porque todo mundo vai oscilar, né? O Palmeiras vai oscilar, mas todo mundo que vem atrás também vai. E é o Palmeiras do Abel, que é a equipe que provavelmente vai oscilar menos. Menos. Então, neste momento da temporada, a gente chegaria ali na 12ª rodada. O Palmeiras abrindo 7, 8 pontos de vantagem para os demais. Olha, se desenharia um cenário muito complexo para os outros. De novo, não estou querendo dizer que pintou o campeão, mas se desenharia um cenário muito pessimista para as outras equipes. Eles iam ter que remar muito para conseguir tirar uma vantagem deste calibre do Palmeiras do Abel. O Botafogo, o Corinthians de 17 era o Corinthians do Carille, que, pô, era um bom treinador, era uma baita de uma equipe, mas o segundo turno você viu que desandou um pouco. O Botafogo do Luiz Castro, que depois veio a sair, cara, aquele Botafogo era uma máquina, funcionava super bem, mas em virtude também de mudanças de treinadores, enfim, de mudanças de rota, acabou perdendo o título pro Palmeiras naquela temporada. Agora, nós estamos falando da equipe, e aí você fala, pô, dá pra virar, não quer dizer nada, né? Um primeiro turno fantástico, não quer dizer, mas estamos falando da equipe com o treinador mais longevo e um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro hoje, se não mais, né? Hoje no futebol brasileiro, nesse recorte de tempo em que o Abel está no futebol brasileiro, desde 2020, se eu não me engano, o Abel é o treinador mais vitorioso aqui no Brasil. Então, seria muito complicado. Repito, não estou querendo dizer que já venceu, não, mas para os outros, o Palmeiras vai seguir fazendo o papel dele, de oscilar o menos possível. Para os outros, se desenharia um cenário muito complexo de tirar uma vantagem, daí, no caso hipotética, de 7, 8 pontos. Então, olho esse próximo duelo, eu acho que vai atrair a atenção do Brasil inteiro, né? Eu acho que esse duelo aqui no Allianz Parque, dia 25, vai atrair os olhos do Brasil e do torcedorzinho brasileiro, porque esse duelo aqui pode, cara, colocar a tabela numa configuração bastante complexa. Bastante complexa para os demais. Não para o Palmeiras, né? O Palmeiras está no bolo ainda. Mas se vence, abriria-se uma vantagem, cara, bastante significativa. E aqui é um duelo também complicado para o Cruzeiro. O Cruzeiro aqui tá bem, mas é um duelo aqui complicadíssimo de se encarar. Apesar da vitória recente do Vasco para cima do Fortaleza 3-0, né? Fernando Diniz. Destaques aqui da rodada, ó. Sport mais uma vez, mais uma derrota, segue com 2 pontos. Para mim o Sport já tá rebaixado, infelizmente. Infelizmente tá rebaixado, não tem como. As equipes que a gente enxerga na tabela que o Sport teria mais condições de repente bater, ele não consegue nem bater. Não consegue nem bater de frente com essas equipes. Então, para mim, o Sport é o virtual rebaixado. E vai disputar aí para ser o Lanterna, hein? O Lanterna. Tá perto do Santos, mas, cara, tá uma draga absurda. O Santos, a gente vê lampejos. O primeiro tempo contra o Corinthians foi um bom primeiro tempo. O placar não reflete necessariamente qual é a partida, tá? Vasco 3-0 pro Fortaleza, daqui o Vasco do Fernando Diniz, hein? Que beleza, que beleza. São Paulo vencendo o Grêmio 2-1, Corinthians venceu o Clássico contra o Santos, como eu falei. O primeiro tempo do Santos foi muito bom e teve oportunidades, só que aqui é a diferença de quem marca e quem não marca. Quem marca o gol ganha o jogo e o Corinthians marcou, pô. Bahia 2-1 venceu o Bavi com um jogador a menos, o Bahia tava vencendo a partida, hein? Juventude 1, Fluminense 1, empate no Rio de Janeiro, Flamengo 0, Botafogo 0, Bragantino 1, Palmeiras 2. Cara, esse Palmeiras é coisa de louco. Eu já falei uma vez aqui e sigo com a mesma opinião ainda. Ver o Palmeiras jogar, mesmo tomando gol, o time não se abala, o time não se desespera. Você tem a convicção de que, cara, eles vão buscar o resultado, porque a forma como os caras funcionam é uma forma muito particular.
é muito, assim, você vê o Flamengo, você vê muita qualidade. E de repente você sente que os caras estão, eu não digo uma soberba, mas assim, eles têm tanta qualidade que eles ficam naquela de, pô, uma hora a gente vai acertar uma bola e vai sair o gol. E às vezes não sai e às vezes acaba tomando. O Palmeiras não, cara. Sim, é tudo, parece que tá de acordo com o script, com o roteiro. O roteiro desenhado é esse, a gente vai jogar nossa bolinha e a gente vai buscar o resultado. E eles vêm fazendo isso, cara, talvez desde o fim do Campeonato Paulista, que ali foi talvez um dos piores momentos da temporada, mas depois as coisas se ajustaram de um jeito e entraram na sintonia de um jeito que, cara, assim, é um maquinário que funciona de uma forma belíssima, né? Belíssima. Você olha o jogo, você fala, pô, o Palmeiras tá perdendo, mas os caras vão virar. Pela forma, pela postura dos jogadores, é incrível, né? Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, clássico mineiro aqui terminou zerado. Internacional 1, Mirassol 1, Mirassol que saiu até na frente, hein? Olha aí, olha o Mirassol aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Olha eles, como diria o Nhonho, né, do Chaves. Olha ele, hein? Olha aqui, ó. Olha o cara aqui, né? Palmeiras primeiro, 22, Flamengo, Cruzeiro, Bragantino. Aqui está o G4, na sequência vem Ceará e Bahia. Gosto disso, hein? Gosto de ver equipes do Nordeste aqui, ó, no G6. Coisa bonita. Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo com 12 pontos. Mirassol vem aqui no meio da tabela, olha, na zona de classificação da Sul-Americana, hein? Vasco, depois dessa vitória importante, o grupo dos 10 aqui, Vasco, Fortaleza. E que momento do futebol gaúcho, hein? A gente vem com o Internacional, aí tem o Vitória e na sequência Grêmio e Juventude. Olha que momento, hein? O Grêmio tá com 9 pontos, tá empatado com o Vitória, mas fica lá o primeiro time na zona do rebaixamento em virtude dos critérios de desempate. Santos e Sport. O Santos que, como eu falei, a gente vê lampejos de melhoria, mas o Soteldo se machucou. É importante destacar que talvez um dos melhores jogadores do Santos se machucou. E ele vai ficar fora, acho que até pelo menos a Copa do Mundo. Então é um desfalque importante, difícil a gente ver alguma coisa diferente acontecendo para o Santos antes da Copa do Mundo de Clubes, viu? Acho muito complicado. Copa do Brasil, como é que estamos de tempo? Preciso acelerar, gente. Preciso acelerar porque o tempo aqui tá escassíssimo e o Martelete aqui tá bravo, viu? Provavelmente está vazando. Que o Vasco se classificou, hein? 7-6 nas penalidades. Que beleza, hein? Contra o Operário do Paraná. Todo respeito à equipe do Operário. Mas não dá, né? Não dá para você empatar com o Operário. Ah, mas a mobilização foi pro jogo do Campeonato Brasileiro. Cara, não dá para você empatar com o Operário do Paraná em São Januário, né? Acho que isso aqui diz muita coisa ainda do momento do Vasco, do quanto que precisa melhorar e do quanto que o Diniz vai ter que trabalhar, né? Mas acho que assim, em questão de 2 jogos, o Diniz conseguiu recuperar a confiança e agora ele vai ter tranquilidade no trabalho. Goleada para cima do Fortaleza, uma das equipes referências hoje no cenário nacional, pela administração exemplar, pelo projeto esportivo com o Vojvoda. E aqui o Operário, e aqui o Copa do Operário, aqui a Copa do Brasil, classificação aí na Bacia das Almas. Tá vivo, cara. O importante é se manter vivo e ter tempo em campo, tempo de jogo, mais competições para ganhar dinheiro, para levantar uma grana, para seguir trabalhando. Eu acho que o Diniz, em questão de 2 jogos, conseguiu esse respiro e agora a confiança também para os atletas, né? Dar aos atletas essa confiança que era muito necessária. Bom, o Atlético Paranaense se classificou para cima do Brusque, duelo aqui de equipes do sul do país. O São Paulo venceu o Náutico mais uma vez. E aí também se classifica de forma tranquilinha o tricolor paulista. O Grêmio eliminado, tinha perdido 3-2 o jogo no Rei Pelé. Na Arena do Grêmio teve até gol no final do jogo, o gol foi anulado. Gente, não vou ficar falando de erros de arbitragem. A gente sabe o caos que tá a CBF. Se eu concordo ou não, gente, isso aqui pouco importa. O que importa é o que o árbitro marcou. Vai ter polêmica, vamos falar que teve, vamos falar que não teve. O Grêmio vai falar que foi roubado. E eu acho que sim, todo tipo de contestação e reclamação e protesto é legítimo. É legítimo, só que agora sim, você vai reclamar com quem? O Edinaldo saiu, disse que não vai voltar mais. Aí vai ter eleição agora, tem um interino, né? Rola boatos de que a FIFA pode excluir, não, nem a pau que a FIFA vai excluir o Brasil das competições, né, internacionais, mas porque não pode ter interferência, para quem não sabe, não pode ter interferência da justiça comum na justiça desportiva, que foi o que aconteceu.
né? Que foi o que aconteceu. Então diz que a FIFA pode tirar o Brasil da próxima Copa do Mundo. Nem a pau, né? Nem a pau que os caras vão tirar o Brasil da próxima Copa do Mundo. Os caras tiraram a Rússia porque foram forçados, né? Porque uma questão do mundo inteiro tá excluindo a Rússia. E você acha que os caras queriam tirar a Rússia? Pô, é brincadeira, né? Diz que os caras vão tirar a seleção brasileira porque, ai, a justiça... Pô, é brincadeira um negócio desse. A menos que o mundo inteiro cancele a CBF, aí os caras vão por uma questão protocolar tirar, né? É o que eu falei. A CBF não, a FIFA no caso, né? A FIFA, no caso, é uma entidade que opera com dinheiro e com muito dinheiro. Né? A intenção dos caras, né? Os caras queriam manter a Rússia no plantel de seleções, mas por uma questão global de estar todo mundo cancelando a Rússia pela questão da guerra, eles acabaram seguindo. Muita gente foi na onda, né? De eliminar. Não tô falando aqui que é certo e errado, estou falando que assim, a FIFA não pensa no certo e errado, a FIFA pensa na grana. Então, os caras, você acha que eles queriam tirar a Rússia? Eles não queriam, né? Porque a Rússia tem grana pra caraca. Você acha que eles vão querer tirar o Brasil? Pô, isso aí é só pra fazer fogo, né? Só pra galera, ó, vamos parar com essa palhaçada, porque o Edinaldo já foi afastado uma vez, né? E vamos parar com essa palhaçada. A justiça comum não pode interferir na justiça desportiva. E é isso, né? Eles tentam passar o recado deles, mas a verdade é que no Brasil funciona do jeito que quiser. E tá aqui, né, pra gente finalizar, a notícia que a gente abriu falando, eu vou encerrar aqui o artigo por Bárbara Mendonça, Jéssica Maldonado, Sérgio Santana e negócios em Santa Catarina, amizades e Textor. Como o Botafogo convenceria Cristiano Ronaldo a jogar no Brasil? Cristiano Ronaldo é amigo do Telles, recebeu oferta de contrato do século e familiares têm negócios no Brasil. Vamos ver, né? Aqui tudo, obviamente, é em tom de brincadeira. Obviamente, tudo num tom de muito, assim, brincadeira mesmo. Ele tem um baita contrato com o Al Nassr, mas o contrato vai acabar aí no meio da temporada. Ele vai poder assinar um pré-contrato com alguma coisa aqui, com qualquer equipe, né? Com alguma coisa, com qualquer equipe. E aí aqui são citadas algumas coisas, né? Negócios dos familiares do Cristiano Ronaldo aqui no Brasil, amizade com o Alex Telles. Então, vamos ver como é que vai estar essa negociação. A gente sabe que vai tentar mesmo, né? Textor e Al Nassr. A gente sabe que o Textor vai tentar dar o chaveco, né? Ele é midiático, ele gosta dessa badalação, ele gosta ele gosta dessa atenção. Ele é um cara vaidoso, né? Nada, ele é um bilionário. Então, pô, se você for bilionário e não quiser e não gostar de chamar atenção, é brincadeira. Ele gosta, né, de ser midiático, como gosta também a Leila de ser midiática. Não sei o que vai acontecer, como eu falei, né? Eu recebi até a notícia por um colega. Ele falou, ó, Cristiano Ronaldo no Brasil, hein? Estão falando de Botafogo, estão falando de Palmeiras. Aí eu vi até algumas notícias internacionais. E obviamente que o bafafá, né, a fofocaiada dos paparazzi, os paparazzis esportivos estão mais focados em Botafogo e Palmeiras. Porque, como eu falei, o Botafogo tem o John Textor, ele claramente vai querer, né? Ele obviamente vai querer o atleta e vai fazer um esforço, não duvido disso, de tentar oferecer o melhor contrato possível. Se de fato o Cristiano Ronaldo quiser jogar no Brasil, quiser jogar a Copa do Mundo de Clubes, tem o Palmeiras também que vai encarar o time do Messi. Então, são esses cenários. Como eu falei, trate tudo como boataria. Trate tudo como rumores. Eu repito, falei aqui, abri falando e repito, eu vi alguns artigos internacionais falando que ele quer vir ao Brasil, ele quer jogar no Brasil e ele quer jogar a Copa do Mundo de Clubes. Ele quer vir para o Brasil para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Ele quer. Não sei se é verdade, não sei se não é. Não sei se é verdade ou se é mentira. Ele é um cara vaidoso, a gente conhece o CR7. Eu tenho certeza que ele tem essa vontade de jogar a Copa do Mundo. Não sei se é um objetivo de carreira e de vida, mas eu tenho certeza que ele tem essa vontade de jogar a Copa do Mundo de Clubes. E para jogar a Copa do Mundo de Clubes, eu tenho certeza que ele não quer jogar em qualquer clubinho.
Ele quer jogar num clube que vai permitir a ele ser competitivo. Então, pensando em competitividade, o mercado brasileiro é um bom mercado. Por isso que eu, assim, se for verdade tudo isso que estão falando, pô, ele quer jogar no Brasil, ele quer jogar a Copa do Mundo, então quer jogar no Brasil, eu vejo esse cenário, se de fato ele quer jogar a Copa do Mundo de clubes, o Brasil se torna, apesar de não ter tanta grana contra outras equipes, se torna, eu acho que assim, um desenho possível. Eu acho que se torna um desenho possível. E pensando até num duelo, como eu disse, de encarar o Messi, e aí ter um duelo do século, o Palmeiras se apresenta como uma equipe possível também. O Palmeiras encara o time do Messi na fase de grupos. De grupos, Flamengo e Botafogo poderiam encarar numa etapa mais vertical, mas o Palmeiras já encararia na fase de grupos. Então esse encontro, esse duelo já está marcado. Será em Miami. Esse duelo já está marcado. Então, vamos aguardar, cara. Vamos aguardar. Ah, por que ele não iria pro Porto, né? Acho que o Palmeiras encara o Porto também. Não sei, cara, não sei. Eu falei, cara, assim, são notícias que pipocaram no mercado internacional ontem. Ontem. O negócio começou a pipocar, então talvez ele queira mesmo vir pro Brasil. Ele tem esse interesse de vir pro Brasil. Pô, tem uns clubes no Brasil lá que estão gastando uma grana, eles são competitivos. Tem um tal de Abel Ferreira lá, tem um tal de Renato Paiva lá, 2 treinadores portugueses, conheço os 2. Tem um tal de Felipe Luiz lá, já ouvi falar desse cara, joguei muito contra ele no Flamengo. Pô, já foi time do Jorge Jesus, pô, né? Tá aí, né? Botafogo, pô, antigo clube do Luiz Castro, que é meu treinador aqui no Al Nassr. Então, são cenários possíveis, eu acho. Repito, se ele quiser de fato jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Brasil, por uma equipe brasileira. Agora, se não, a gente sabe que questão de grana fica muito difícil, né? É uma coisa muito difícil. Para o Soares foi viável, funcionou. Por que não haveria de funcionar, talvez, o Cristiano Ronaldo? Por que não? Por que não sonhar, né? Por que não sonhar? Eu achava que o Luis Soares era impossível. Depois eu achava que o Memphis Depay seria impossível. Por que eu vou achar que o Cristiano Ronaldo é impossível agora, né? Parece um clube aí querendo fazer uma loucura. E o Textor é um cara que me parece estar afim de fazer uma loucura. Por que não? Por que não, né? Gente, é isso. Eu preciso finalizar agora. Tô no limite do meu tempo aqui. A martelada não para. Então, também para não ficar um negócio chato de ficar pum, pum, pum no microfone, vou encerrando as atividades. A Copa do Brasil segue, tá? A Copa do Brasil segue, temos jogos importantes hoje, ó, entra o Fluminense, entra o Bahia em campo, então a gente vai acompanhar de tudo um pouquinho que der. Amanhã a gente está de volta para comentar esses resultados. É isso, encerrando as atividades, beijo, abraço. Ao longo da semana a gente vai voltando aí. Tchau.